É importante nós conhecermos as Escrituras para que a gente não venha errar. A Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras. E é um alerta para nós. Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quantos pode dizer amém? Porque Deus levou o profeta Jeremias a uma casa de oleiro. Porque Deus quis mostrar o trabalho de um oleiro, o trabalho de um barro na mão do oleiro. Existe um porquê. Aqui Deus estava falando sobre o povo de Israel. Jeremias estava em uma fase difícil em seu ministério. Mas antes de falar desta missão que Jeremias teve da parte de Deus, nós precisamos entender que o profeta Jeremias foi escolhido por Deus. O profeta Jeremias foi chamado por Deus. E a melhor coisa, irmão, é quando Deus escolhe. É quando Deus chama. Não tem coisa maravilhosa do que Deus chamar e escolher alguém. Porque quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza. Quando Deus chama, Ele cuida. Quando Deus separa-nos para uma obra, para uma missão, Ele concede a nós as ferramentas necessárias. O povo de Israel estava em decadência. O povo de Israel, a nação de Judá, havia dado as costas a Deus. Eles estavam seguindo falsos profetas e adorando ídolos. Só que se nós observar o capítulo 1 do profeta, o livro do profeta Jeremias, se você pode, abra ela. Deus agora se apresenta ao profeta, dizendo a ele no versículo 5, Jeremias 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Ou seja, Jeremias não tinha como fugir da escolha de Deus. Jeremias não tinha escolha. A Bíblia diz, meus irmãos, que antes que ele fosse formado, Deus já conhecia Jeremias. É esse Deus que nós servimos. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, ou seja, eu te separei. Irmão, que escolha, irmão. Antes que Jeremias fosse formado e saísse da madre, o Senhor já havia separado Jeremias para ser profeta. Irmãos, e aqui eu abro um parênteses e fico a pensar, nós que estamos aqui hoje, nós fomos escolhidos pelo Senhor.
Você que está pela internet, pelas redes sociais, você foi escolhido pelo Senhor. Talvez alguém vai questionar a sua escolha, porque a escolha de Deus é diferente da escolha dos homens. Para os homens, eu e você não era para estar aqui, mas para Deus, Ele escolheu porque Ele tem uma grande obra a fazer na nossa vida. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas o Deus que nos escolheu, Ele vê o interior. Veja, irmãos, o que é essa escolha. João capítulo 15, abra a sua Bíblia, João capítulo 15, e já volto aqui a falar do profeta Jeremias. O que Deus fala para nós e para a igreja é que eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. João capítulo 15 e o versículo 16. Não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Não fosse vós que escolhesses a mim, eu vos escolhi. Ou seja, nós estamos debaixo da escolha de Deus. E quem questionar essa escolha precisa falar com aquele que nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, veja que quando Deus agora escolhe Jeremias agora, ele responde ao chamado de Deus da seguinte forma: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias agora começa a conversar com Deus, dizendo: olha, eu não posso seguir a essa escolha. Eu não posso ir adiante, porque eu não sei falar. E o Senhor diz assim para ele: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O versículo 8 me chama a atenção: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe o que Jeremias, ou melhor, sabe o que Deus estava falando para Jeremias? Jeremias, se eu te escolhi, aonde você pisar os seus pés, eu serei contigo. O Senhor estava dizendo para Jeremias: aconteça o que acontecer, aonde você for, eu serei contigo, diz o Senhor. O que Deus está falando para mim e para você nesta noite é: aonde você colocar os seus pés, Deus será contigo. Aonde você colocar as mãos, Deus será contigo. Aonde